Amados, quando entendemos o poder e o amparo que nos foi confiado pelos desígnios do alto, a vida aqui no plano físico fica muito mais agradável. Aquilo que vemos como problemas, dificuldades e situações de desconforto são, na verdade, obstáculos que nos ensinam a nos tornar vencedores. Cada alma em corpo físico vem com um determinado plano encarnatório a fim de evoluir, experienciar e levar o aprendizado para suas versões mais elevadas. Muitas vezes dizemos e até entendemos que uma alma em suas versões mais elevadas sabe tudo. Não é verdade. Ela tem o potencial de tudo saber e de tudo entender, mas o que ela precisa, de fato, é experienciar cada situação em mundos inferiores, pois os mundos superiores não oferecem tais oportunidades. A consciência das almas em mundos superiores é muito ampla, e a percepção também corresponde ao grau de frequência predominante por lá. Porém, não é um campo fértil onde as almas podem passar pelas experiências mais desafiadoras, como aqui na Terra. Esta é a razão que leva as almas elevadas a enviarem fractais para mundos de terceira dimensão. Os encarnados na Terra são fractais de almas, que formam cada qual a sua mônada e, por isso, todos têm o seu eu superior. Experienciar a dualidade é viver as polaridades dentro de um mundo 3D. Cada alma encarnada passará pelas mesmas lições que as demais, porém, em tempos diferentes. É a forma mais prática que facilita a ascensão delas. Enquanto uma vivencia determinada lição, outras almas já passaram por ela, o que cria uma oportunidade de prestar auxílio. O auxílio também pode ser chamado de caridade ou solidariedade. Quando alguém vê um ser humano passando por tremendas dificuldades, consegue compreender a situação melhor do que aquele que a vivencia, uma vez que já passou por aquela lição, com a experiência vivida anteriormente. Torna-se possível a ajuda caridosa. Mas antes de ajudar, é necessário exercitar a compaixão. Entender que as lições pelas quais o outro passa fazem parte do seu aprendizado. São elas que promovem o alargamento de sua consciência. Tais experiências moldam o caminho da ascensão. Lembremos sempre que estamos numa escola de almas. Seria mais trágico se todos precisassem passar pelas provas ao mesmo tempo. Estando em degraus diferentes da escada, os que estão à frente podem auxiliar os que vêm atrás. A falta de conhecimento faz com que a maioria interceda de forma equivocada em favor dos que passam pelas provações. Quase invariavelmente, pede-se que Deus livre o outro de tais provas. Seria como pedir ao professor que livre o aluno dos testes escolares. Mais um prejuízo do que um auxílio, não é verdade? Então, quando você tem a intenção de ajudar alguém, e isso exige uma intercessão em seu favor, ela é muito útil. Mas o resultado é alcançado somente se for feita corretamente. Temos a garantia de que nenhum pedido honesto deixa de ser atendido jamais. Essa lei é divina. O segredo, então, é fazer pedidos honestos. Não seria honesto pedir para Deus livrar o outro das provas que lhe ensinam e mostram o caminho da evolução de sua alma. Porém, quando compreendemos que cada um passa exatamente por aquilo que precisa, nos envolvemos em solidariedade e a caridade entra em cena. Entendemos que ele está cumprindo seu próprio plano de alma, as provas pedidas para esta existência, as oportunidades que chegam para cumprir o aprendizado que lhe falta. Imbuídos dessa compaixão, podemos interceder em seu favor, não para pedir que lhe sejam tiradas as provas, mas que lhe seja concedido o amparo divino, que possa inspirar os caminhos mais suaves do percurso e que ele encontre maneiras menos dolorosas
durante tal aprendizado. Sempre considerando que tudo o que o outro passa é, de fato, uma oportunidade para aprender. A intercessão honesta sempre funciona. Quanto mais pessoas a fizerem em favor da mesma pessoa, mais ela se potencializa. Mas é preciso fazê-la da forma descrita aqui. Como sugestão, compartilho a forma que costumo utilizar. Respeitando o plano de alma de fulano de tal, eu peço à providência divina que seja oferecido a ele o amparo necessário e a cura possível. Mesmo compreendendo que são suas provas escolhidas, que suas dores sejam amenizadas dentro do que lhe faculta a providência divina. Envolver o outro no amor incondicional, enviar boas energias, enviar luz e outras maneiras que eventualmente possa ser inspirado, é também uma contribuição importante. Por fim, lembre-se de que somos co-criadores ilimitados. Todo bem que fizermos ao outro será o bem que recebemos em troca. A colheita sempre depende da semente lançada. Somos muito mais do que fizeram acreditar. Confia no plano, pois é Deus que está no comando. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.